Bom, pessoal, outra base da administração bastante importante e que faz toda a diferença dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, é o poder e a autoridade. Esses dois, né, esses dois termos são muito importantes, pois sem isso, né, sem poder e autoridade, nada é realizado dentro da organização. Por quê, gente? As pessoas, elas precisam estar, de alguma forma, alocadas em suas funções, né? Aí a gente já viu como a direção é importante, então tem uma pessoa que vai direcionar as atividades e tudo mais, e o poder e a autoridade, ele está ali junto, anda junto com a parte da direção, né? Então o poder é a força de mandar e de se fazer obedecer, e a autoridade é o poder legalmente reconhecido. Então, dentro de uma empresa, nós temos a hierarquia que deve ser estabelecida. Então, a pessoa que estará na direção e tudo mais, posso ter ali diversos tipos de cargos, enfim, mas essa pessoa tem poder e autoridade sobre os demais funcionários, né? Então, ela tem o poder de tomar uma decisão e falar para o funcionário, ó, agora você vai fazer determinado processo porque ocorreu um desvio, ocorreu um problema e tudo mais. Isso é bem importante para se controlar, tá? Entramos aí em outra base conceitual da administração. Falamos bastante já, né? Como o planejamento é importante no controle. Como o controle vai auxiliar no funcionamento da empresa como um todo, né? Então, o controle, gente, é aquela verificação sistemática para se saber se está tudo indo conforme planejado, né? Se não está indo tudo conforme planejado, o que eu vou fazer? Volta, encontra o erro, faz os ajustes necessários. Se eu tenho desconformidades, erros, desvios, falhas dentro do meu processo, problemas, fraquezas, o objetivo do controle é identificar tudo isso, né? Identificar que tudo isso está acontecendo e corrigi-los da forma mais eficiente possível para que esses erros, problemas e tudo mais não voltem a ocorrer, porque isso está gerando um atraso no processo, está gerando a perda de qualidade do meu produto. Então, é muito importante que se tenha toda essa parte de controle muito bem estabelecida, tá? Então, eu vou ter o meu planejamento. De acordo com o meu planejamento, eu vou ter os meus objetivos, eu vou me organizar e tudo mais, beleza? E aí, esse planejamento, ele vai me dar um padrão, né? É um padrão que foi estabelecido. Então, esse é o padrão de desempenho satisfatório, né? Esse é o meu padrão. O que eu preciso fazer para ter o meu produto nesses padrões? Preciso disso, disso, disso. Vou ter lá todo o meu planejamento, toda a minha organização do processo. Tá. E aí, quando a pessoa que for controlar chegar lá no processo, ela vai olhar e vai falar assim, não, mas isso aqui não está no padrão que foi estabelecido. Vamos procurar o problema, vamos identificar o problema e vamos adequar tudo isso que está faltando ao padrão, né? Então, o resultado, né, que se terá ao fim de um processo vai estar diretamente relacionado aí a esse padrão que foi estabelecido. Então, se eu não tiver um padrão pré-estabelecido, eu não vou saber como controlar o meu processo. Se eu não tiver o controle do processo, eu não vou atingir os meus objetivos, né, inicialmente estabelecidos lá no meu planejamento. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a evolução, né, o histórico e a evolução de todo o pensamento administrativo. Bom, quando nós iniciamos, né, o estudo aí de planejamento, de controle e tudo mais, nós começamos principalmente com os conceitos, né, falando o que é planejamento, o que é controle, produção, produtividade e tudo mais. Tá, da onde isso foi surgindo, né?
Nós vimos lá como a Revolução Industrial foi importante na construção desse pensamento, como diversas pessoas, pensadores, engenheiros começaram a observar falhas na industrialização e começaram a sugerir novas ideias, sugerir teorias e foram sendo criadas todas essas teorias. Tudo isso influenciado pelo pensamento administrativo, né? Então, todos nós, né, ao longo do tempo, né, todos os seres humanos, né, eles acabam realizando atividades administrativas, tá? Por mais simples que sejam. Muitas vezes nós realizamos atividades administrativas na nossa vida, né? Você planeja muitas vezes o seu dia, você se organiza, né? Você estabelece um objetivo no seu dia, né? Pequeno, né? Em menor grau, vamos dizer assim. Então, amanhã eu vou acordar, enfim, vou no mercado, vou fazer isso, vou fazer isso. Chegou no final do dia, consegui cumprir todos os objetivos que eu tinha planejado? Consegui, ótimo. Consegui controlar todo, né? O meu dia. Em maior grau, planejar a sua vida, planejar coisas futuras, né? Tudo isso, nós, mesmo que não percebamos, nós estamos fazendo isso o tempo todo, tá? E isso vem acontecendo, né, com todos os seres humanos ao longo da história da evolução, né? Então, mesmo lá na época dos homens das cavernas, eles precisavam ter essas atividades estabelecidas, né, de acordo com a administração. Isso está diretamente relacionado hoje à logística e suprimentos, que nós vamos falar um pouquinho, né? E isso tudo também estava relacionado à sua subsistência. Então, as pessoas planejavam, caçavam, o fato de caçar o alimento, né? Isso aí já necessita de um planejamento, de uma organização, de um controle mínimo que seja, exige, tá? Então, as pessoas foram, ao longo dos tempos, né, aprimorando isso e tudo mais. E foi, né, a administração foi bem estruturada, começou a se estruturar melhor, né, no surgimento dos grandes impérios, né, teve diversas contribuições de filósofos, empresários, economistas, empreendedores, entre outros, né? Então, houve uma quantidade muito grande de pessoas pensando, né, e estabelecendo teorias, estabelecendo objetivos e procurando estudar e estruturar todo esse pensamento administrativo, né? E foi aí que a Revolução Industrial, né, depois de alguns anos, se iniciou e acabou transformando o mundo da administração, tá? Então, transformou todo esse desenvolvimento da administração. Então, lá, né, nós vimos lá na aula que nós falamos sobre industrialização, sobre a Revolução Industrial, né? O que ela causou? As pessoas tinham lá uma vida muito rural, né? Cada um produzia o seu alimento, em vezes vendia em pequenas quantidades, vendia para os vizinhos, trocava por outros produtos, né? Existiam muitos artesãos que faziam seu trabalho e vendiam esse trabalho artesanal para as pessoas, né? Então, as comunidades, em geral, eram muito rurais e pequenas, né? Foi aí que começaram a surgir as indústrias. Quando as indústrias começaram a surgir, houve, né, essa demanda de pessoas para a zona urbana, então as pessoas saíram lá da zona rural, foram para as cidades, né, para trabalhar, para procurar emprego. Infelizmente, por conta da industrialização, das criações de máquinas, né, isso tudo se iniciou lá com a máquina a vapor, as pessoas começaram, né, os artesãos que vendiam ali os seus artefatos em pequenas quantidades e tudo mais, começaram a perder clientes, porque a indústria ia lá e produzia uma quantidade muito maior em um tempo muito menor,
Então as pessoas não tinham mais trabalho, né? Não estavam conseguindo sobreviver com aquele trabalho que tinham. E começaram então a ir trabalhar para os grandes empresários, né, da época. Começaram a ir a trabalhar nas indústrias. As pessoas foram trabalhar nas indústrias. A gente falou, né, como o trabalho era complicado, as pessoas trabalhavam muito, muito, recebiam muito pouco, né, viviam muito em miséria, né, os trabalhadores em geral. Os administradores, né, os donos das empresas, inicialmente eles não sabiam como administrar tudo isso. Por quê? Eles não tinham noção de como estruturar uma empresa grande e tudo mais. E tinha máquina, e tinha muito funcionário. Então, isso tudo foi gerando questionamentos. Então, os pensadores da época, as pessoas, né? Nós falamos lá do Fayol, do Ford, né? Do Taylor. E essas pessoas, eles começaram a observar que as coisas não estavam funcionando daquele jeito. E começaram a propor novas ideias, propor sugestões, propor teorias e escolas administrativas. Então, cada um foi responsável pela criação de escolas e existiram diversas. Nós veremos na próxima aula as principais teorias relacionadas a esse pensamento administrativo. Né? Tudo surgiu a partir daí dessa época da Revolução Industrial, né? Claro que já se havia esse pensamento há muito tempo antes, né? Os filósofos e tudo mais, os estudiosos das épocas anteriores já haviam, né, criando essas teorias e tudo mais, mas foi aqui na Revolução Industrial que o pensamento administrativo foi impulsionado, porque tinha-se empresa, tinha uma indústria para administrar. Eu tinha que fazer isso funcionar, né? E tinha uma grande quantidade de funcionário e as coisas não saíam como deveriam sair e começou a virar tudo uma bagunça. Então, houve essa necessidade de organizar todo esse processo. Também a preocupação com a eficiência da produção, né? Porque, como estava tudo muito desorganizado, a produção não era eficiente. Eu tinha uma grande quantidade de produtos para serem produzidos, eu tinha um monte de funcionário, mas ninguém produzia de forma correta, não era eficiente, o produto tinha defeitos e tudo mais. Né? Então, quando ocorreram, né, essas primeiras teorias e essas escolas administrativas, né, houve essa racionalização dos métodos de trabalho. Né? Então, foram aí que surgiram os precursores da administração, que foram as pessoas que se interessaram no desenvolvimento e aplicação de práticas de gestão mais eficazes, né? Como o Taylor, o Ford, o Fayol fizeram, né? Eles se interessaram em criar práticas, criar metodologias, teorias, né? Para facilitar o gerenciamento dessas empresas, garantir maior lucro para a empresa, né? E garantir também que o processo fosse eficiente como um todo e que ficasse coerente, né? O trabalho fosse coerente tanto para os donos das empresas quanto para os empregados. E a partir daí, né, que foram surgindo essas teorias, né, essas bases conceituais que até hoje são muito utilizadas na maioria das empresas.